acompanhar tudo que vai acontecer aqui nessa noite no YouTube. O link está lá no Instagram da CBD USA Brasil. Então, tem um link lá nos stories, vocês podem avisar aí os colegas, os profissionais que não puderam estar presentes nessa noite, para acompanharem tudo aqui na nossa noite, porque a nossa noite está muito especial. Oficialmente, quero desejar aí uma boa noite, senhoras e senhores, os médicos, profissionais da área e convidados nessa noite. O nosso evento aqui da CBD USA Brasil, ele tem como propósito, nesta noite, de apresentar a empresa, nossos produtos, os benefícios da cannabis medicinal e também como prescrevê-la. Reunimos aqui profissionais que cuidam da saúde, do bem-estar, e também aqueles que, de alguma forma, fazem a diferença na qualidade da vida das pessoas, porque este é o DNA da CBD USA Brasil. Acreditamos que a nossa união aqui nessa noite pode transformar a vida de pacientes e de suas famílias, além de tudo que vocês já fazem brilhantemente. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a presença de algumas pessoas muito especiais. A Lumena, sócia da Farma Estética. Também Marcel Carone, diretor e proprietário da Rede TV. O doutor Asson Val, doutor em genética. E o nosso secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Salva de palmas aí para todos nós, né, que estamos aqui nessa noite, numa quinta-feira. E queremos parabenizar também os empresários que tornaram este sonho em realidade. O Rômulo Correia, o idealizador desta empresa, e também aos investidores, anjos deste projeto. Acredito que vocês já conheçam. E também, que são o Bruno Goulart, que reside nos Estados Unidos, e temos também aqui ele que é responsável pelo desenvolvimento dos nossos produtos, Alcaede Azevedo, nosso querido empresário capixaba, que também está aqui, e que também, né, ele faz parte aqui do Ilha Buffet, ele detém aí o Ilha Buffet com grandes eventos por aqui, a Farma Estética Manipulação, e participa na Cligem Genética e Vacinas, além de outros empreendimentos. Só um minutinho aqui para eu virar a página. E nós estamos ao vivo mesmo na internet, gente? Está rolando aí no YouTube? O pessoal aqui é a equipe nota 1000. Eu gostaria de convidá-los a todos, antes de darmos início aqui às nossas palestras e passar a palavra, para vocês assistirem um vídeo conosco. Estou fazendo palavras cruzadas, estou adorando e estou sentindo que eu estou melhorando. Graças a Deus, estou muito feliz por isso. Eu tenho um prazer enorme de agradecer a vocês, porque eu estou me sentindo praticamente curada do que eu estava, como eu estava, né? Muito, sofrendo muito. Depressão enorme. Então, eu já estava há 2 anos tomando um remédio cannabidiol e tomava muito, porque era 2 gotas de manhã, 3 à tarde e 5 à noite. Mesmo assim, não estava me curando, porque agora eu estou me sentindo curada. Aí passei a tomar esse outro, CBD USA Brasil. Nossa, 2 gotinhas e eu já estou me sentindo, nem preciso tomar todos os dias, porque eu estou muito bem. Então esse remédio é maravilhoso, estou dormindo muito bem, maravilhoso, viu? Porque eu acordava várias vezes, dormia tarde e acordava várias vezes à noite, agora não. Estou muito bem, graças a Deus. Está aí o depoimento da Luísa, e agora eu vou dar o meu, né? Gente, eu trabalho com comunicação há mais de 30 anos. Então, assim, já passei, estou na turma dos 40 mais. E eu tinha um grande problema na minha vida. Eu estou muito feliz de contar isso aqui, porque, através da CBD, de um convite, eu descobri que não tinha mais nada que eu pudesse fazer para curar minha insônia. Eu sofria muito de insônia. E numa consulta que eu fiz com a doutora Suyan Lee, que daqui a pouco vai conversar com vocês, foi um divisor de águas na minha vida. Ela me tranquilizou. Porque eu tentei medicação, aí todo mundo fala, faz atividade física, você precisa fazer higiene do sono. Tudo que eu fazia não dava resultado. Até que eu descobri que realmente... E faço terapia, vou ao psicólogo, tudo que vocês imaginarem que é possível na Terra, alguém tentar, eu tentei. E eu não tinha sucesso. Eu virava noites, eu via o dia amanhecer.
E eu sou uma pessoa que tenho realmente um grau de ansiedade, porque eu sou uma pessoa com muita energia. Eu trabalho, né, ouvindo música, com comunicação, gravando vídeo, apresentando eventos. Tenho uma vida muito agitada. Eu não conseguia relaxar à noite. E quando eu fiz essa consulta com a doutora Su-Yan Lee, e a gente conversou bastante sobre o meu caso, ela me deu essa opção. E eu preciso dizer para vocês de uma forma bem breve aqui, nesse evento, que nos últimos 3 meses eu me sinto uma outra pessoa. Só que eu achei que eu ia ter apenas um sono reparador. E não foi isso que aconteceu. O meu humor melhorou, eu me tornei uma pessoa mais leve. Quando você não dorme, você fica estressado, você fica irritado, tudo vira um grande problema. E o pior, para você escrever um texto, para você, tudo que você vai fazer é difícil, porque você não dormiu. E aí aconteceu uma mágica na minha vida, porque agora eu tenho, além de disposição, eu percebi que eu observo mais os detalhes, que eu me sinto mais calma, que eu me relaciono melhor com os colegas. Eu ouço tudo com atenção plena. Eu não tenho muita pressa mais, porque eu encontrei essa questão de estar no presente, porque eu durmo bem. E aí aconteceu uma outra questão que também me chamou a atenção, que foi uma grande surpresa, que é o meu raciocínio. Hoje eu me sinto uma pessoa... Inclusive, quem não dorme bem começa a falar comigo, tem até dificuldade, porque assim, eu sou mais resolutiva, eu tenho uma velocidade mental maior, sabe? E também, no dia a dia, você precisa resolver uma questão, eu já vejo ali várias janelinhas com soluções. Ou seja, a gente se torna uma pessoa mais leve, mas com mais energia. E agora eu faço a minha atividade física, durmo bem. Então, eu queria dizer para vocês, como paciente, como uma pessoa que faz o uso mesmo da cannabis medicinal, como a minha vida foi transformada. E eu gostaria de falar isso aqui para todo mundo. Eu estou muito feliz que a gente está no YouTube, que quem perdeu isso agora vai poder entender. Você que sofre de insônia, você que tem essa questão de ansiedade, que o mundo hoje está muito ansioso, né? Tudo isso é possível a gente resolver com a cannabis medicinal. Bom, eu gostaria de convidar aqui o Rômulo Correia, CEO e desenvolvedor da CBDeusa Brasil, para dar início aqui a essa noite. E a gente espera, né, nessa noite, ter muito conhecimento e também network. Rômulo Correia, bem-vindo, boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo tomou o canabidiol hoje para ficar tranquilo, sem ansiedade? Então vamos lá. Pessoal, eu estou aqui para contar um pouco da minha história, que se envolve com a história da CBDeusa Brasil e também com a história de vários médicos e pacientes aqui do Espírito Santo. Então, eu me chamo Rômulo Correia Alves, sou advogado, tá? Mas desde o começo, já na faculdade de Direito, eu comecei a me interessar pelo universo da cannabis medicinal e por tudo que essa planta é capaz de trazer de benefício para as pessoas, e decidi que a minha missão como advogado, como empresário, como pessoa, seria levar e democratizar o acesso desse medicamento aqui no nosso país. Pode passar. Então, contando desde o início para vocês, tudo começou em 2018, quando eu comecei a fazer a importação de algumas marcas americanas aqui para o Brasil, principalmente para o estado do Espírito Santo. Eu tenho muito orgulho em falar que a importação 001, né, a primeira importação feita com o uso de um procurador, foi a que eu fiz. Se vocês puxarem lá no Anvisa, vocês vão ver meu nome lá. E do ano de fundação da CBD Express até 2023, quando foi a grande virada de chave, quando eu tive o prazer de conhecer o Carlos Eduardo, o Caed, e o Bruno Goulart, que é o nosso parceiro lá dos Estados Unidos, começar a CBDeusa Brasil. Nesse meio tempo, a gente teve o prazer de atender e de ajudar em torno de 5.000 famílias em todo o país, seja com a compra, doação ou acesso a essa medicação por meios legais. Pode passar. Então, em 2023 foi a grande virada. Foi quando eu decidi parar de importar os medicamentos de outras marcas que davam muito problema na entrega ou na qualidade do produto, e comecei a pensar o que seria o projeto da CBDeusa Brasil. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá na Farma Estética para conversar com o Caed, e isso foi muito engraçado, que eu cheguei, a gente já se conhecia previamente, ele já estava começando também a futucar ali, né, como trabalhar com esse produto na farmácia dele. Apresentei o projeto para ele e em torno de uma semana a gente já estava com tudo acontecendo. O Caed sempre muito energético, já viu que o negócio tinha um potencial de ajudar muitas pessoas,
já que chamou o nosso parceiro Bruno, que é o nosso parceiro dos Estados Unidos, que ajuda e auxilia na escolha desses produtos que chegam aqui até as mãos dos pacientes. E iniciamos, então, a CB Deusa Brasil, tá, em 2023, ali para 2024, e começamos, de fato, a operar em 2024, foi no mês de maio. E em 2024, até agora, né, que estamos aqui nesse evento, a gente já atendeu mais de 2.000 famílias, só com os produtos da CB Deusa Brasil. Mais de 500 médicos impactados, então a nossa empresa ela tem um apreço muito grande pela parte educacional. Nós vemos que hoje no Brasil há um gap gigantesco de médicos que sabem prescrever, que sabem utilizar a cannabis, né? Então, a nossa missão como empresa não é só levar o medicamento para quem precisa, mas também levar a educação, levar a informação para os médicos, para os pacientes e para outros profissionais da área de saúde. Entre 2023 e 2024, foram mais de R$500 mil investidos em desenvolvimento de produtos. Então, todos os nossos produtos eles passam por uma etapa de pesquisa muito criteriosa, uma parte de desenvolvimento muito criteriosa e, por fim, né, uma parte de checagem, de testagem, que é onde a gente obtém os certificados de COA, que a gente chama, que são os certificados de análise do produto. O nosso produto hoje, além dos certificados de COA, nós temos ainda mais 3 selos muito importantes, que é o selo 100% produzido nos Estados Unidos. Então, tudo que é utilizado no nosso óleo, inclusive o MCT, que é o óleo condutor, ele vem dos Estados Unidos. O outro selo muito importante é o 3RD Party. Esse selo garante que depois que o nosso óleo sai da fábrica, ele passa por mais 3 laboratórios certificados dos Estados Unidos para garantir a idoneidade desse produto. Pode retroceder, ainda não acabou não. Obrigado. E, além da parte de venda e a parte educacional, um outro pilar muito importante da nossa empresa é a parte social. Nós sabemos que, hoje, no Brasil, existem inúmeras pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade socioeconômica e nós buscamos também ajudar essas pessoas com programas de fornecimento para pessoas de baixa renda, seja por meio judicial ou por meio direto, com doações de medicamento. Pode passar. Então, falando um pouquinho como a CB Deusa Brasil colabora para esse ecossistema e para esse novo mercado, esse novo momento que o Brasil está vivendo, né, do uso, da utilização da cannabis medicinal. Um país que sempre foi muito demagogo, digamos assim, com esse assunto. Ainda temos e enfrentamos alguns tabus, mas com a informação certa, a educação certa e pessoas sérias trabalhando em prol desse medicamento, dessa empresa, nós temos aí vários pontos em que atingimos o nosso objetivo, que é levar esse medicamento, é levar essa informação. Então, dentro dos nossos 3 pilares, a gente tem aqui o primeiro pilar, tá, que é o pilar de segurança e qualidade do produto. Então, o nosso produto ele é pensado de uma maneira para o paciente brasileiro, para o médico brasileiro. Tá? Então, o nosso produto, como eu disse anteriormente, ele passa, além pelo processo ali de testagem de COA, também pelo processo do 3RD Party, que são, né, os testes feitos em mais 3 laboratórios. Fora esse pilar, nós temos, né, o compromisso ali com os brasileiros também na acessibilidade desse medicamento, levando medicamentos que condizem com a realidade do brasileiro. Hoje a gente está acostumado a ver alguns produtos em farmácia que tem um preço que extrapola qualquer realidade, e a CB Deusa Brasil busca trazer isso para próximo do paciente brasileiro. O terceiro pilar, como eu havia falado para vocês, é o pilar social, tá? Com projetos que levam o medicamento para pessoas que necessitam, que não têm condições hoje de arcar com esse tratamento. Famílias com crianças autistas, com pessoas epiléticas, com pessoas em tratamento, né, de câncer. Pode passar, por gentileza. E aí, falando um pouquinho em questão geográfica, hoje são mais aí de 350 médicos prescrevendo nosso produto em todo o país, que já conhecem a CB Deusa Brasil, sabem da importância da cannabis medicinal. Fora isso, nós estamos em mais de 10 estados já presentes, seja com um médico parceiro, ou seja com um paciente que tem usado o nosso produto. Tá? Então, estamos aí em mais de 10 estados, dando suporte de ponta a ponta para esse paciente. Então, desde a indicação médica,
tá? O médico certo para aquele caso, até a chegada do produto na casa do paciente, é por conta da CBD USA Brasil. Pode passar. Falando um pouquinho dos nossos produtos, tá? Da nossa linha de produtos, nas mesas aí nós temos o novo material da empresa, tá? Esse material, ele contém não só o catálogo, o portfólio da empresa, mas também um guia médico que fala um pouquinho da história da CBD USA Brasil, de como é feita a prescrição hoje dos óleos importados, que é um pouquinho diferente do óleo que está na farmácia. E falando um pouco para vocês dos nossos óleos, nós temos hoje uma linha completa que vai desde o óleo Full Spectrum, muito utilizado por vários médicos que estão aqui presentes, até o Snooze, que é o nosso óleo exclusivo aqui no Brasil, que é voltado para pacientes com distúrbio de sono. Temos o óleo isolado para aqueles pacientes que não podem ter contato com THC, que precisam iniciar com um medicamento, uma apresentação que não tenha THC. E temos também o Delta BR, que é o preferido dos médicos que trabalham com dor crônica, por ter uma concentração maior de THC. Então, diferente do óleo isolado, no Delta a gente tem uma concentração alta de THC, realmente visando esse efeito analgésico do óleo. Aqui um rápido passo a passo para a compra, né? Como que funciona essa compra hoje no Brasil? O seu óleo está lá nos Estados Unidos, como que ele chega na mão do paciente? Tudo começa com as nossas equipes que fazem hoje um excelente trabalho de marketing e comunicação, levando informação para médicos ou para pacientes diretamente, seja através do Google ou de visitações, né? E depois que esse paciente ele passa pelo médico e recebe a prescrição, ele entra então em contato com a nossa equipe. Hoje nós temos uma central administrativa aqui no Espírito Santo, que está crescendo cada vez mais, graças a Deus. E é nessa central que é feito todo o acolhimento do paciente. Então a prescrição chega, a nossa equipe verifica se a prescrição é válida, verifica os outros documentos do paciente, faz toda a parte ali de tirar as dúvidas e depois encaminha esse paciente para compra. Na parte de compra, o paciente faz o pagamento ali muito facilitado hoje com os gateways de pagamento e depois disso é só aguardar a chegada. Então todo o desembaraço da compra, da chegada da prescrição, na verdade, até a chegada da medicação nas mãos desse paciente é por conta da CBD USA Brasil. Pode passar. Então aqui tem uma mensagenzinha rápida, né? Inicie sua jornada hoje mesmo. Tem alguns médicos aqui que eu já conheço, que eu sei que prescrevem. Alguns outros médicos profissionais de saúde que estão conhecendo a cannabis, e o momento é agora. O Brasil está abrindo as portas, graças a Deus, para que essa medicação seja cada vez mais utilizada no nosso país. E o que a gente precisa é que médicos, né, que tenham ali uma seriedade, que tenham um amor também pela profissão, estejam junto a nós para levar, de fato, um tratamento eficaz, um tratamento seguro para os seus pacientes. Então, pode passar. Se alguém quiser aí, tem o QR Code do meu Instagram, de vez em quando eu posto algumas coisas sobre o mundo da cannabis, também o telefone, se vocês quiserem conversar alguma coisa após o evento. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. É realmente um enorme prazer tê-los aqui conosco hoje, nessa noite. Um grande abraço. Pessoal, agora eu vou chamar mais um vídeo, que é um depoimento, tá? Dessa vez de uma mãe, de uma criança que está fazendo a utilização do nosso medicamento. Está aqui hoje conosco, prestigiando esse evento. Davi, e agora eu deixo vocês com o depoimento dela. Hoje, quando ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, ele começou a apresentar um comportamento diferente. Começou a ficar mais agressivo, não prestar atenção na aula, não dormir, né? Não ter aquele sono, né? Sono profundo, entrar no sono profundo. E aí a gente ficou mais ou menos 1 ano aí com um psicopedagogo da escola, né? Tentando fazer uma terapia ali e tal. Eu era chamada direto na escola por conta dele, por conta de comportamento, agressividade e falta de prestar atenção na sala, né? Aí eu procurei um neuro. Aí o neuro foi, depois de muita conversa e tudo, ter o diagnóstico de autismo de nível de suporte 1 e TDAH.
Então, nós começamos com medicamento convencional, né, que o neuro passou. E aí a gente resolveu parar, porque deu uma reação muito forte nele. Ele foi ladeira abaixo. Quando nós paramos com medicamento, paramos com aba, o negócio parece que retrocedeu de uma forma pior do que no começo. E aí eu comecei a estudar uma forma de estar ajudando. E aí nesses estudos, né, eu comecei a pesquisar sobre o CDB e resolvi falar com meu marido, né, com o Alex, e o Alex de começo ficou meio, né, aqueles preconceitos, né? E aí eu falei, não, Alex, vale a pena, vamos por conta e risco minha, eu assino, se qualquer coisa eu me responsabilizo. E aí o meu marido, tá, então qualquer coisa eu vou cobrar de você, vamos lá. Foi um divisor de água. Assim, com 4, 5 dias eu já comecei a ver resultado no Davi. Principalmente em relação à atividade, ao foco na escola e ao sono. Assim, Davi nunca dormiu um sono completo. Ele dormia 10h30, 11 horas da noite e 3 horas da manhã acordava, ia dormir 5 e aí ficava até 7. Ele Sim, eu conto nos dedos de 10 anos quando que ele dormiu a noite inteira. Assim, é raro, era muito raro isso acontecer. E assim, a primeira coisa que eu notei foi a questão do sono. Dele dormir. Eu chegava até a passar, botar a mão para ver, tá com febre, tá doente. Porque assim, né, não era comum dele pegar e dormir a noite inteira, né? Dele dormir a noite inteira, acordar 7 horas, 6 e pouco, 7 horas. E eu ficava assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Aí foi assim, isso aqui pra mim foi um milagre, um milagre de Deus. Mas assim, Deus colocou nas nossas vidas, né, pra estar auxiliando. Gente, parece milagre mesmo. Só quem experimenta sabe. E quem tem alguém da família que faz o uso da cannabis medicinal. Quero registrar. Posso olhar para essa câmera aqui, mandar um abraço para o Bruno, que está lá nos Estados Unidos, Bruno Goulart, responsável pelo desenvolvimento desses produtos maravilhosos. E eu já conversei muito com o Rômulo sobre esses produtos. Gente, são os melhores do mundo quando se trata de cannabis medicinal. Altíssima qualidade. Uma salva de palmas para o Bruno, que está lá. Receba o abraço do CAED, de toda essa equipe maravilhosa. E todo mundo aqui, sinta-se abraçado, Bruno. É uma pena você não estar aqui junto com a gente presencialmente, mas online a gente está junto com você. Bom, agora, já falei dela aqui, eu vou convidá-la, né, passar a palavra para ela que é neurologista e realmente entende muito desse assunto na experiência, na prática, na teoria. Ela que é neurologista, a nossa querida doutora Su-Yan Lee, para contar todas as novidades aí da cannabis medicinal. Salva de palmas. Ela que é uma simpatia. Uma querida, Mônica. Opa! Aí é o barulho daqui mesmo, né? Oi? Ah, não é a caixa, não? É besouro? Cigarra? Vixe! Nossa, ó, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muitos colegas, ex-alunos, amigos neurologistas, psiquiatras. E provavelmente hoje vocês não vão aprender muita coisa a mais, mas eu quero direcionar. E desculpa aí, Rômulo, CAED, mas o foco meu hoje não é falar de CBD, é falar de gestão médica. A gente se forma na faculdade e não sabe como gerenciar a nossa carreira. O que torna um médico melhor do que outro? O que faz um paciente pagar um valor a mais por aquele médico? É só porque ele está nas redes sociais ou ele faz um tratamento revolucionário? Não. É um médico que oferece um tratamento a mais para aquele paciente. É saber acolher, entender a demanda do cliente, porque o paciente é o nosso cliente. A gente tem que entender a demanda dele, e isso me fez começar a prescrever cannabis medicinal. E, por coincidência, foi em 2018. Eu comecei a prescrever, a Anvisa já tinha autorizado desde 2015,
E era aquilo ali difícil, tinha que preencher um formulário do CFM, super complicado. E, à medida que o tempo foi passando, realmente a grande virada de chave foi 2023. Eu estava olhando meu primeiro kit de slide, falando de cannabis medicinal, e foi 2023. Então, graças à evolução tecnológica, graças ao trabalho de várias pessoas, como o Rômulo, como o Caed, como o Bruno, a gente vem tendo mais opções de prescrição. Agora, ainda precisamos tirar essa coisa dos colegas médicos de que, puxa, como é que pode um fármaco servir para tudo? Serve para autismo, doenças neurodegenerativas, dor, endometriose, insônia, ansiedade. Mas como, gente? Serve para tudo. Olha só, de quem é médico aqui? Quem nunca prescreveu corticoide? Corticoide serve para tudo. Não tem aquela frase? Não sabe o que tem, meticortem. Pois agora não sabe o que é, a gente faz o quê? Investiga. Porque o grande desafio não é prescrever cannabis. Cannabis é fácil, gente. Eu sei que está saindo no YouTube, vai ter gente quicando vai saltando dessa altura, porque eu estou falando que é fácil prescrever cannabis. Não é difícil. Na dúvida, você pega um cannabis básico, pega o ISO, o full, o delta, começa com 3 gotas. Vai aumentando um pouquinho a cada 10 dias. O difícil é você fazer o diagnóstico. Você pegar aquele paciente, destrinchar o que ele tem, saber o que ele precisa, e aí sim você prescrever ou 3 ou 10 do delta, do ISO, com mais THC, com menos THC, se é a hora de prescrever o cannabis, se você tem que esperar mais um pouco, se você tem que equilibrar aquele paciente de forma metabólica, sabe? Então, o difícil é você fazer o diagnóstico. Por isso que não dá certo você fazer uma consulta online, como fazem algumas associações, vai um clínico, um biomédico, você já tem Alzheimer, então eu vou prescrever tal fármaco, tal cor laranja com lilás, e você vai tomar tantas gotas. Não é assim. Então, você tem que saber fazer o diagnóstico e, em cima disso, prescrever. Aí se torna fácil. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, sou neurologista geral, sou Medical Science Liaison do CBDUSA Brasil, docente da Multivix, temos ex-alunos da Multivix aqui, abrilhantando o dia, à noite, e trabalho com bloqueio muscular com toxina botulínica no CREFES. Bom, não tenho conflito de interesses. Uma coisa que eu fico muito feliz na CBDUSA é que eu posso dar a minha opinião imparcial, né? Eu gosto do produto, mas eu tenho a liberdade de expressão. Próximo. Bom, qual o objetivo desse encontro? Né? O que nós estamos fazendo aqui, além de esperar o jantar? Porque eu estou sentindo aqui, eu estou com fome, estou sentindo o cheiro, e o jantar vai ser bom, né? Já falei que daqui a meia hora eles já podem servir, já podem ajeitar as mesas. Então, fiquem tranquilos, vão tomando água de coco e a gente vai falando um pouquinho até lá. Então, o objetivo desse encontro é falar rapidamente sobre as indicações, sobre o que temos de evidências científicas, como prescrever, né? A parte de como prescrever, como falei, não é difícil. O difícil é você saber qual a demanda daquele paciente. A cannabis tem vários tons, né? Tem várias nuances que você tem que saber diferenciar, né? Aqui, para quem não sabe, que eu vi algumas pessoas... Opa, vocês passaram rápido, por quê? Censura? Não pode? Não pode. Então. É para acordar a galera. Tem uma coisa em neurolinguística, em PNL, que é quebrar o momento. É você quebra de padrão. Você chega, põe uma coisa que não tem nada a ver, quem estava dormindo, acorda, né? Mas também estou fazendo aqui uma ligação que a cannabis medicinal ela tem nuances. Pode ter mais THC, menos THC, pode não ter THC, pode ter canabigerol, canabinol. Não se preocupem com isso. Vocês não precisam saber detalhes, vocês não precisam saber todo o sistema endocannabinoide, qual receptor. Vocês devem ter uma noção, né? Todo mundo aqui que fez medicina lembra do mapa diabólico, né? Todos, mas alguém sabe detalhes do mapa diabólico, do mapa metabólico? Não, já esquecemos, mas a gente tem uma noção. E quanto mais a gente
vê, quanto mais a gente lê, mais aquilo fica ancorado no nosso pensamento. Próximo, agora pode. Bom, vocês sabem que a cannabis sativa ela é conhecida milenarmente. Na China usava-se muito. Temos evidências em várias partes do mundo de que ela foi usada de forma medicinal, de forma recreativa, ritualística, sacerdotes usando cannabis sativa. Desde 2015, a Anvisa regulamenta o uso medicinal da cannabis, né? E desde então vem só ampliando o escopo, vendendo, tornando disponível nas farmácias, grandes redes, e o crescimento da aceitação. Infelizmente, dentro de algumas especialidades, ainda temos uma resistência grande. Na neurologia, por exemplo, eu tenho muitos colegas que ainda têm uma resistência na prescrição de cannabis, porque não temos evidências de fato científicas, não temos um N significativo, a comparação head-to-head com placebo, não temos isso disponível. Não temos evidência robusta para o uso no autismo. Temos. Mas acontece que a gente tem um grande desafio dentro do estudo da cannabis, é a sua diversidade. Então, os estudos não é um fármaco como, por exemplo, a pregabalina. Você pega a pregabalina, você consegue comparar com a amitriptilina, porque ela só tem uma apresentação. É aquela substância e pronto. Na cannabis medicinal, a gente não tem isso. Então, vai ser difícil a gente conseguir uma evidência do jeito que os colegas querem. Mas o povo vai vencer. Nós vamos conseguir através da prática. Próximo. Aqui, a gente chama de tricomas. Então, para quem não sabe, muitos aqui já assistiram aulas minhas, sabem que o que é usado para a fabricação da cannabis medicinal não é a folha. Então, um dos atrativos, a primeira coisa que me chamou a atenção no símbolo da CBDUSA foi que a logo não é uma folha, é uma flor. Porque a flor da cannabis é de lá que nós extraímos as suas propriedades. E esses são os tricomas, que eles fazem parte dessa inflorescência. E vocês veem cores diferentes, porque elas estão em estágios diferentes. Isso faz diferença na concentração das substâncias que estão dentro da cannabis. Então, se ela está mais velha, vai ter menos THC. Se ela está mais nova, mais jovem, vai ter mais concentração de THC. Isso também vai influenciar quando você for explicar para o paciente por que ele não pode comprar qualquer cannabis medicinal, principalmente cannabis de associações. Eles vão falar que são orgânicos. Não basta ser orgânico. Ele não pode ter influência de metais pesados, de pesticidas. Ele tem que é uma plantação hidropônica, está acima do solo. Ela tem que ter temperatura e umidade controlados. Tive a oportunidade de visitar uma plantação de cannabis em Bogotá, né, tinha que ser na Colômbia, e lá eu pude ver como é essa plantação. É uma indústria mesmo, não é nada assim. Então, não tem como o paciente falar, olha, quero plantar no meu quintal. Não é a mesma coisa. Tá? Se o paciente quer fazer outro uso, tudo bem. Agora, a quantidade de THC, que é o princípio ativo, é o que dá a chamada onda. É o que dá aquela sensação de bem-estar, né? Que pode até provocar alucinações, efeitos psicóticos, é o THC. Na cannabis sativa recreativa, você vai ter uma quantidade incontrolada, não controlada, de THC. Por isso, daí os efeitos colaterais. Então, o risco de dependência da cannabis medicinal ele é baixíssimo, mesmo aquelas apresentações com uma quantidade maior, como o delta. Né? Próximo. Então, o sistema endocannabinoide ele existe, ele faz parte, ele sempre existiu, mas ele não é abordado nas graduações de medicina, biomedicina, das áreas de saúde em geral. Na década de 2000, início de 2000, lançaram um medicamento, que é o Rimonabanto, para emagrecimento. E ele bloqueava o sistema endocannabinoide para que a pessoa pudesse perder o apetite e parar de comer e, com isso, emagrecer. Só que tiveram de tirar do mercado no mundo inteiro, porque ele começou a induzir o suicídio. Porque você bloqueia o sistema endocannabinoide.
O sistema endocannabinoide responsável pela homeostase. Ele é ubíquo, ele está em toda a parte, todo o corpo. Se você influencia, se você bloqueia ele, você tira, literalmente, o prazer de viver. E ele está ali regulando. Ele é feito on demand. Onde você precisa, ele é produzido naquele local. Os principais canabinoides são o THC e o CBD. São os mais estudados e são os principais. E o THC, como eu falei, é o que dá o efeito psicoativo. Tá? E o CBD ele não tem efeito psicoativo. Tanto que o que você faz se a pessoa chega no pronto-socorro com uma intoxicação por cannabis recreativa? Você vai, além de administrar benzodiazepínico, você pode administrar CBD puro, porque o CBD puro ele é antagonista do THC. Ele bloqueia o efeito psicoativo do THC. Por isso a combinação é interessante. Diferença entre o uso medicinal e recreativo. O uso medicinal foca na terapia, no tratamento das doenças. Então, alguns pacientes chegam para mim pedindo para eu prescrever cannabis medicinal, porque ele já usa cannabis recreativa e ele quer substituir. Aí eu falo, olha, não vai dar certo, tá? Porque não vai dar a onda que você quer. Agora, agora, a grande pergunta que serve para qualquer adição. Por que você é adito? Por que você fuma? Por que você bebe? Por que você usa cannabis recreativa? Às vezes é para aplacar um transtorno ansioso, para resolver uma insônia, para resolver dor. Né? Então, às vezes, a pessoa está naquela adição, mas porque tem um problema. Não é simplesmente porque eu estou dependente. Alguma coisa levou você a essa dependência. Né? Diagnósticos não realizados. A gente tem pegado muito paciente adulto com TEA, nível de suporte 1, TDAH. Então, às vezes, a pessoa passa anos sofrendo sem saber porquê, e, na verdade, ela tem um TDAH, e tem comorbidade, que é transtorno ansioso, transtorno bipolar. Né? Às vezes, tem um TEA suporte 1, e tem toque associado, que é muito frequente. Por isso que eu digo que o diagnóstico é importante. Então, a gente vê receptores CB1 e CB2 em todo o corpo. O foco do uso da cannabis medicinal é no CB1. O CB2 ele é mais imunológico, ele está mais no sistema imune. O CB1 é muito rico no sistema nervoso central, ele quase não tem no bulbo, então a chance de ter uma parada respiratória pelo uso de CBD é praticamente nula. Tá? Você pode usar quilos de CBD, você pode ter vários efeitos colaterais, mas parada respiratória você não vai ter, ao contrário dos benzodiazepínicos e opioides. Agora, se a pessoa usa opioide cronicamente e usa uma formulação full que tem o THC junto, então ele pode potencializar um efeito colateral, uma complicação do opioide e do benzodiazepínico. Próximo. Nós temos, dentro da planta, várias substâncias farmacologicamente ativas. Nós temos mais de 150. Dos mais importantes são os canabinoides, terpenos, que estão presentes nos temperos, até no óleo de lavanda, que está na moda, né? Flavonoides. Para quem não sabe, a cannabis sativa é prima do lúpulo. Tipo japonês e coreano, sabe? Tem um parentescozinho assim, tem tudo olho puxado. Então, ele tem esse parentesco, mas são coisas diferentes, tá? Assim como o japonês e coreano. Então, tudo começou, essa onda da cannabis medicinal começou com uma criança portadora de uma doença chamada síndrome de Dravet, chamada Charlotte Figi. Ela tinha mais de 300 crises por semana. E até que um dia os pais resolveram entrar com uma liminar para plantar cannabis e oferecer para a filha. Com isso, ela reduziu assim drasticamente a quantidade de crises, passou a melhorar a cognição, andar de bicicleta, e ela veio falecer aos 13 anos de idade de Covid. Então, esse foi o grande marco, tanto que tem até uma... Não vou falar do concorrente, não. Próximo. Então, assim, é usado em epilepsia refratária. Tá? Aí é bom a gente destacar que, na epilepsia, as doses de CBD são altas. Como são doses altas, a gente prescreve, costumeiramente, o canabidiol isolado.
porque o THC, de fato, em grandes quantidades, pode levar a algumas alterações, como arritmia cardíaca, problemas na memória recente, principalmente, sedação. Então, assim, os estudos, a maioria dos estudos, na conclusão, vocês vão ler, quem quiser detalhes de qualquer autismo, epilepsia, Alzheimer, pode pedir para o Rômulo, que eu passo para vocês os artigos, mas, no final, a maioria vem dizendo que parece que há algum benefício, mas que precisam de mais estudos. Mas por quê? Eles detectam um alto índice de efeitos colaterais por causa da dose que eles usam. Então, acaba sendo um fator limitante, a dose. Mas o canabidiol, tem pacientes usando canabidiol para epilepsia em doses de 1.200 miligramas. Para vocês terem uma ideia, para dor, 20, 40 miligramas está de boa. E, nesses pacientes com epilepsia, eu uso 1.200 miligramas, com uma boa resposta nas crises convulsivas. Dor crônica e fibromialgia. Eu tive a honra de participar do lançamento do Lírica, que é a pregabalina da Pfizer. Então, a gente fez um trabalho junto, dei aulas sobre a pregabalina. E era tida, na época, como a revolução no tratamento da dor. Só que o tempo passou e a gente viu que era bom, mas não tanto. Alguns efeitos, como sedação, constipação intestinal, queda de libido, começou a aparecer, principalmente quando associados à duloxetina, que eu também tive a honra de participar da divulgação da duloxetina do Cymbalta para dor. E tinha esse limitante. O custo de uma pregabalina com a duloxetina era muito alto, né? E principalmente a queda de libido, constipação, boca seca, ganho de peso. Para uma mulher, para os meus colegas médicos que forem tratar mulheres, façam qualquer coisa com elas, mas não aumente o peso delas, sabe? Isso de mulher engordar é terrível, a gente odeia qualquer remédio que engorde a gente. Então, faça qualquer coisa, mas não faça nem cair o cabelo e nem engordar. Pode até cair a libido, não tem problema, mas engordar, não. Agora, para o homem, não faça nada que faça cair a libido. Pode cair o cabelo, pode engordar, mas não tire a libido. Essa é a dica para os que estão começando. Ansiedade e insônia, canabidiol tem efeitos ansiolíticos, melhora a qualidade do sono. E a gente pode usar em doses baixas. Próximo. Para a epilepsia, redução significativa das convulsões. Não tem muito efeito sobre as crises desperceptivas, que são as crises de ausência. Mas, nas convulsões, ele teve uma boa efetividade. Próximo. Aqui, o grupo com 10 miligramas por quilo de canabidiol, 20 miligramas por quilo de canabidiol e o grupo placebo. Eu acho uma sacanagem usar grupo placebo, porque você vai ter um grupo que não vai usar nada. Então, já me chamaram para ser grupo placebo. E aí eu achei ruim, porque eu não ia tratar, né? Me chamaram para ser grupo placebo de enxaqueca. Então, eu acho sacanagem, mas não é antiético. Mas aí o grupo placebo ficou tendo o dobro de crises dos pacientes que usaram canabidiol. Próximo. Essas são as apresentações CBD-USA. Tá? Temos várias marcas. Eu gosto de falar, eu gosto muito da CBD-USA, eu defendo a bandeira da CBD-USA, mas eu gosto de falar para o paciente que ele tem escolhas, porque senão fica parecendo que você só tem uma opção. Eu gosto de falar, e assim, mas no final acaba sendo, porque o custo-benefício é o melhor. Mas eu sempre deixo a critério do paciente para que a gente não fique apenas refém de uma marca. Tá? Qual a apresentação que eu vou optar? Né? Eu ia colocar um monte de oriental junto, né? Que a gente tem dificuldade de discernir, mas eu achei sacanagem comigo mesma. Então, eu coloquei um monte de gato, que fica uma coisa mais elegante. Então, eu vou escolher qual? Qual dosagem? Basicamente, olha só, quem estiver no YouTube, anota aí. Basicamente, para dor, doses baixas resolvem. Então, eu opto pelo full. Pode voltar aquela? Isso. Eu opto pelo full. O full é aquele que tem o canabidiol, mais tudo. THC, canabinol, canabigerol, canabivarol, tudo. Então, para dor, eu uso dose baixa. Começo com
5 gotas. 5 gotas vai dar 25 miligramas por dia. Na dúvida, você avisa que pode dar uma sonolência. Tem que ser depois das refeições, porque o estômago tem que estar forradinho. A absorção sublingual vai para o tecido adiposo. Por isso, muitas vezes, não faz efeito logo. Você tem que avisar o paciente que pode ser que demore 3, 4, 30 dias. Então, você tem que falar, toma o frasco inteiro, mesmo que pareça que não está fazendo efeito. Sublingual, importante, não mistura com nada. Pacientes acamados, que tem muita cialorreia, às vezes precisa fazer um tratamento com botox ou fazer atropina para que diminua o excesso de saliva e que você possa administrar. Não faça pela gastrostomia, não adianta. A absorção é sublingual. E quem tiver tudo bem, coloca debaixo da língua, espera uns 10 minutos antes de escovar o dente, antes de tomar água. Tá? Pode ser, tem médicos que prescrevem 3 vezes por dia. Eu sou adepta da praticidade. Eu sou uma que sou péssima para usar antibiótico de 8 em 8. Imagina os meus pacientes. Então, eu divido no máximo em 2 doses, quiçá só uma. Então, eu começo com 3, 5 gotas e a gente aumenta a cada 10 dias. Tá? O Delta eu uso muito para aquela dor encruada, aquela dor, aquela fibromialgia que está com dor há 20 anos, que o cérebro já acostumou, acha que é normal aquilo de ter dor. Para insônia crônica, às vezes você precisa de uma quantidade maior de THC. Atenção, alguns psiquiatras aqui vão ficar na dúvida. Espera aí, mas THC não pode provocar surto psicótico? Não pode dar psicose? Pode, THC pode. Então, se a pessoa tem esquizofrenia ou tem qualquer possibilidade de surtar, você vai evitar as formulações que tenham THC. Aí você vai usar o isolado. Algumas marcas têm sem THC com outros componentes. Então, assim, evitem o THC em pacientes com histórico de esquizofrenia ou surtos psicóticos de um modo geral, com exceção dos pacientes com Alzheimer. Então, alguns pacientes que têm Alzheimer, ou algumas outras demências frontotemporais, demência dos corpos de Lewy, vão ter alucinações, mas não necessariamente ser uma psicose. Então, você pode usar o THC, porque ele vai ajudar a dar uma acalmada. Em idoso, formulação com THC, cuidado com a arritmia, tá? Porque o THC pode induzir a arritmia. O ISO-BR para pessoas com epilepsia, porque você pode usar altas quantidades, ou com contraindicação ao uso de THC. E o snus como diz o nome, é para dormir. Particularmente, eu uso Delta. Mas tudo bem, a gente vai começar a prescrever snooze. Próximo. Então, o que um produto de qualidade precisa apresentar? Tem um negócio chamado COA, Certificado de Análise, emitido pelos Estados Unidos, em que certifica que aquele produto é um produto de qualidade. Então, cuidado com marcas. Vai chegar o paciente, ai, doutor, eu vi esse aqui na internet, posso comprar? Eu falei, olha, eu não conheço. Você pode até comprar, mas eu não conheço. Tá? Eu nunca falo não. Porque quando você fala não, o paciente ele fica assim, o ego dele fica ferido, e aí ele fala, aquela médica, e oriental tem um problema. Eles guardam a sua cara. Então, eu nunca maltrato flanelinha, eu sempre dou um dinheiro para ele, entendeu? Porque ele vai marcar minha cara. Eu tento não fazer muito barraco, mas às vezes eu não consigo, então às vezes eu faço. E o Rafa morre de vergonha de mim às vezes. Mas, assim, aquela médica japonesa, ainda me chama de japonesa, aquela médica japonesa, ela não deixou eu usar tal coisa, ela falou isso. Então, assim, eu já vi a avaliação minha no Reclame Aqui, da mulher me dando 1 estrela, porque eu fui grossa com ela. Então, a minha avaliação no Google caiu por causa dessa mulher. Se você estiver vendo aí, eu sei quem você é, entendeu? Então, tem que ter o certificado. É importante que, quando vocês forem, o Rômulo, qualquer coisa, vocês pedem que ele tem, da CBDUSA. Cuidado com a matéria-prima. Então, você tem que saber de onde veio. Então, quando eu vi essa plantação, eu vi como era feito, eu já dava importância, mas eu dei mais importância ainda, sabe? É igual ser mãe. Antes de ser mãe, eu não sabia. Olha só,
Nunca vão no pediatra que não tem filho. Pediatra que não tem filho não é um bom pediatra. Vocês vão me matar por isso. Tem que ter filho, tem que ter neto. Se tiver neto, melhor ainda. Entendeu? Então, a gente tem que passar pela experiência para saber falar. É ou não é? Né? Isso aí. Próximo. Então, assim, cada vez ampliando mais a quantidade de pacientes, tá? Com isso, a gente consegue reduzir o uso de opioide. Olha, outra cara de pau, além do corticoide. O pessoal prescreve tramadol, codeína, morfina. Opioide faz mal, gente. Opioide mata. E mata muito. Nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. Próximo. Então, assim, você tem que avaliar o paciente, você tem que fazer o diagnóstico. Escolher o produto, a dosagem, start slow, go slow. É igual namorar, tem que começar devagar. Se você começar já, né, chutando a porta, não dá. Então, preenchimento de receita, a equipe ajuda vocês a fazerem o paciente a fazer a autorização na Anvisa. Próximo. Então, assim, sempre lembrando que a medicina ela evolui. Então, aqui é o tratamento de cefaleias, né, no século XIX. Próximo. Aqui tem vários trabalhos, assim, eu só coloquei ali para vocês verem como que tem trabalho para várias doenças diferentes. Eu não coloquei do autismo, mas tem muitos trabalhos, tem muitos pacientes autistas. Tivemos aqui um exemplo, depoimento da mãe do paciente, colocando como que fez diferença. O mais legal é que você muda a família, não é só o paciente. A mãe dorme, a mãe consegue deixar a criança com um cuidador e sair para viver a vida dela naquela noite e voltar sem estar com tudo destruído, sabe? Então, a vida dessas pessoas muda. Então, pensem nisso. Próximo. Porque aqui a evolução desde de 2015, quer dizer, primeiro falando, olha, o IASP, que é o órgão internacional para o estudo da dor, falou, não, o guideline falando que não, canabidiol, nada a ver. Aí vai passando o ano, em 2023, fala, pode ser que seja bom. Então, daqui a pouco, o canabidiol vai estar nos guidelines do IASP. Próximo. Próximo. Aqui é o nosso compromisso com o paciente. Nós temos que oferecer o melhor de nós para ele. Quem faz medicina, a gente não é um sacerdócio. A gente tem que ganhar a nossa vida com a medicina. Mas o paciente tem que estar em primeiro lugar. Nós temos uma responsabilidade sobre ele. Então, nós temos que fazer o melhor para ele. Se tem um tratamento que possa, mesmo que não esteja nos guidelines, eu tenho que oferecer a ele. Sabe? E é um tratamento seguro. Não é um azul de metileno. Não é nenhuma terapia alternativa. É uma terapia que é possível, que dá para você fazer com baixo índice de efeitos colaterais. Tá? Eu queria terminar agradecendo. Tá? Quem quiser visitar Veneza, sabe? Eu super recomendo também. Obrigada. Doutora Sueli, sempre maravilhosa, esclarecedora. Quero agradecer aqui, então, a presença do Ismael Santos, do Marcel Carone, o Jorge Félix, também toda essa equipe da Rede TV que está aí, você que está aí nos assistindo pela internet, a gente agradece. Falando em internet, a gente precisa agradecer aqui a equipe da Araté, responsável por essa transmissão ao vivo, pela tecnologia deste evento. Esse evento está demais, está moderno demais. E eu também agradeço por estar aqui em nome de toda essa equipe da CBD USA Brasil, Brigada Rômulo, Caed, Bruno, doutora Su, toda essa equipe que montou esse jantar que está na hora de ser servido. Então, que vocês tenham uma excelente noite, bom apetite e que vocês aproveitem esse momento também para conhecer pessoas novas, interagirem e degustar um jantar muito especial. Obrigada pela atenção e até o próximo evento.